E temos participação por telefone. Eu converso com a Milena de São Paulo. Alô, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Milena? Tudo jóia. E a sua dúvida? Conta pra gente. Olha, eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. Eu moro num apartamento alugado e ele é feito com seguro fiança. Eu moro nesse apartamento há 1 ano. O proprietário, agora a gente está tendo uma individualização de água, onde a água vai ser cobrada junto com o condomínio. O meu aluguel é cobrado o valor do aluguel e mais o condomínio eu pago direto na imobiliária. Fiquei sabendo que o proprietário há anos não paga o condomínio. E por causa dessa individualização de água, que ele não paga o condomínio, eu vou ficar sem água no meu apartamento. Se o meu contrato é de 2 anos e meio, vai vencer em agosto do ano que vem, como que eu procedo? Ok, obrigada pela participação. Como é que a Milena resolve esse problema, hein, doutora? Pois é, essa situação da individualização aí dos medidores é uma situação mais recente. Na verdade, a Sabesp está fazendo isso pelo projeto ProAqua, que foi aprovado em dezembro de 2008, tá? Mas o que me estranha um pouco, eu fiquei até com uma certa dúvida, porque pela individualização, cada um dos condôminos vai receber a sua conta própria. Então, isso não vai entrar mais na conta do condomínio. Quando é que entra no condomínio? Quando você tem só um relógio. Então, aí sim é feita a divisão e entra no valor do condomínio. Com a individualização, não. Então, ele vai pagar separado. Tá? Quando entra no condomínio, o condomínio obrigatoriamente tem que pagar a conta de água, porque senão vai deixar de fornecer água para o prédio todo. Então, entra na dívida do condomínio. Pela individualização, não. Então, eu achei... Será que não existe algum problema para fazer essa individualização, uma vez que o proprietário está devendo? Então, agora sim, essa dívida do proprietário é com o condomínio, porque quem responde da mesma antemão, então se o locatário deixa de pagar, de qualquer forma, o proprietário é obrigado perante o condomínio, né? Então, no caso desse, ela tem que acionar o proprietário do imóvel que está causando esse prejuízo para ela. Ela não pode ficar sem água se ela está pagando para o proprietário e é ele quem não está repassando, né? Nós temos até uma apropriação indébita, então ela tem que estar acionando. Agora é uma situação urgente, né? Ela vai ficar sem água. O que ela tem que fazer, assim, rapidamente para tentar resolver isso? O que pode se fazer, que nós temos ações com obrigação de fazer, pelas quais o juiz outorga, ele concede liminares, e por essas liminares você consegue com que a pessoa cumpra a obrigação, no caso desse, que ele repasse e pague a conta de água sob pena de multa ou enfim, uma série de medidas. Ela vai precisar de um advogado. Sim. Então, o que ela tem a fazer nessa hora... Acionar, no caso desse, acionar o proprietário através da justiça. E tentar resolver, porque realmente, né, ficar sem água é até uma coisa que não é culpa dela, a dívida não é dela. E, inclusive, não só essa questão da água, todos os prejuízos que ela teve ou vier a ter por conta dessa falta do proprietário, ela tem direito a ser indenizada pelo proprietário. Certo. A gente estava falando antes sobre o seguro fiança, né? Sim. Se a pessoa que está alocando, o locatário, ele fica desempregado, o seguro fiança vai resolver esse problema. Vai pagar. Agora, por quanto tempo? O seguro fiança vai assumir, tá, a dívida e o locatário vai ter até boas oportunidades para negociar a dívida perante a seguradora, tá? Só que existe um débito de aluguel. Então, a SUSEP regula o quê? Regula que a seguradora faz adiantamentos de pagamentos. Por quê? Porque a obrigação de pagar o aluguel é do locatário. Então, ela não faz quitação, ela faz adiantamento. Então, paralelamente a isso, é obrigatório que seja movida uma ação de despejo por falta de pagamento de aluguel, porque o locatário deixou de pagar. Então, qual é o limite de responsabilidade da seguradora? 30 meses de aluguel. Então, o locatário deixou de pagar, ela assume. Paralelamente a isso, vai ser distribuída uma ação de despejo por falta de pagamento. E ela vai pagar até a entrega de chaves, e esses 30 meses são suficientes para que a ação tenha o seu desfecho e para que o imóvel esteja desocupado.
Certo. Bom, uma vez que eu sei de toda a documentação, sei das garantias, eu queria saber sobre prazos. Eu vou alocar um apartamento e qual é o prazo mínimo, o prazo máximo? Como é que funciona isso? Bom, a lei não estipula prazo propriamente, tá? O que se faz é o comum, o usual, né? Então, o que é usual? Para imóveis residenciais, a lei faz distinções. Então, o usual são contratos de 30 meses, tá? Então, você faz o contrato de locação por 30 meses. Tem previsão, por exemplo, de multa rescisória. Então, se o locatário desocupar o imóvel antes do prazo, ele vai pagar o proporcional da multa rescisória, que integral é de 3 meses de aluguel. Então, por exemplo, se ele ficou 10 meses, ele vai pagar 2 meses de multa rescisória, enfim. O contrato sempre regula. Então, o usual para a locação residencial é de 30 meses. Acabou o prazo, os 30 meses, a pessoa permaneceu no imóvel por mais 30 dias, essa locação é prorrogada por prazo indeterminado. Tá? E aí, se o proprietário quiser retomar o imóvel, ele vai notificar, já no prazo indeterminado, se o locador quiser retomar o imóvel, ele notifica o locatário para que ele saia em 30 dias. Se não sair, é uma ação de despejo. Tá? Pode ser por prazo menor também, mas não é usual. O que se usa mesmo são os 30 meses. Tanto que se você for a uma imobiliária, ela já vai sempre te apresentar o contrato de 30 meses de aluguel. Agora, se o locatário quer sair antes do tempo, ele vai pagar uma multa proporcional. Agora, se o locador ele quer o apartamento de volta antes do prazo, o que se faz? Bom, para ele pedir o imóvel antes do prazo, ele tem que ter fundadas justificativas, tá? Então, assim, por exemplo, ele precisa do imóvel para uso próprio. Ou a filha precisa para residência porque vai casar, ou o pai ou a mãe, o ascendente precisa para morar, ele pode pedir no meio termo da locação. Mas assim, é só com justificativa mesmo. Ou se, por exemplo, o imóvel precisa de uma obra, por quê? Porque está comprometida a segurança do imóvel. Então aí sim ele vai poder, mas são exceções. A regra é, o locador é obrigado a cumprir o prazo do contrato. Ele não pode pedir o imóvel antes.